Houve um dia em que desistir parecia a escolha mais lógica, mais fácil, mais silenciosa. Mas nem sempre o que parece lógico é o que salva. O nome dele era Mateus. Até aquele ano, ele acreditava que a vida funcionava como uma estrada reta. Você anda, se esforça, tropeça algumas vezes, mas segue em frente. Mateus nunca foi de grandes sonhos. Só queria estabilidade. Um trabalho digno, uma casa simples, dias previsíveis. E por muito tempo, isso pareceu suficiente. Até que, numa sequência cruel de acontecimentos, tudo começou a sair do controle. O primeiro golpe veio no trabalho. Depois de anos de dedicação, a empresa fechou as portas. Nenhum aviso, nenhuma despedida justa, apenas caixas de papelão, olhares constrangidos e a frase que ninguém quer ouvir: não foi culpa sua, mas pouco importa. O impacto é o mesmo. Mateus saiu daquele prédio com um envelope na mão e um peso no peito. Ainda tenho algumas economias, ainda tenho tempo, ele repetiu a si mesmo. Só que o tempo às vezes corre mais rápido do que a esperança. Meses se passaram, currículos enviados, entrevistas que não davam retorno, respostas automáticas, silêncio. As economias diminuíram, as contas aumentaram e, como se não bastasse, a mãe adoeceu. Mateus passou a dividir seus dias entre procurar trabalho e acompanhar consultas, exames, filas longas e diagnósticos incertos. Dormia pouco, pensava demais, orava sem saber exatamente o que pedir. Havia dias em que ele se sentia forte, em outros apenas cansado. E o cansaço é perigoso porque ele não grita. Ele convence você de que parar talvez seja sensato, de que insistir dói demais, de que desistir pode ser um descanso. E foi assim que Mateus chegou àquela manhã. Chovia fino, a casa estava silenciosa demais. A mãe dormia no quarto ao lado, frágil, respirando com dificuldade. Sobre a mesa, contas atrasadas. No celular, nenhuma mensagem nova, nenhuma resposta. Mateus sentou-se na cadeira e ficou ali parado, não chorou, não reclamou. Apenas sentiu aquele vazio pesado. Aquela sensação de que tudo havia sido em vão. Pela primeira vez, a ideia de desistir não parecia absurda, parecia prática. Talvez seja isso, murmurou para si mesmo. Talvez eu tenha chegado ao limite. Ele fechou os olhos. E foi nesse momento que algo simples aconteceu. Nada sobrenatural, nenhuma voz do céu. Nenhum sinal extraordinário. A mãe chamou. Filho, você está aí? Mateus levantou-se imediatamente e foi até o quarto. Ela estava acordada, com os olhos cansados, mas atentos. Você não dormiu de novo, né? Perguntou ela, com um meio sorriso. Mateus tentou responder normalmente, mas a voz falhou. Tô bem, mãe. Ela o observou em silêncio por alguns segundos. Depois segurou a mão dele com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Escuta, disse ela. Se hoje está pesado demais, aguenta só hoje. Amanhã a gente vê de novo. Mateus engoliu em seco e, se não melhorar, perguntou. Ela respirou fundo antes de responder. Então a gente aguenta mais um pouco. Porque enquanto a gente aguenta, a vida ainda pode mudar. Aquelas palavras não resolveram nada. Não pagaram contas, não trouxeram emprego, não curaram a doença. Mas fizeram algo mais, impediram Mateus de desistir naquele dia. E às vezes, isso é tudo. Naquela tarde, mesmo sem vontade, ele saiu para entregar mais currículos. Em um deles, um lugar pequeno, quase escondido, um centro comunitário que precisava de alguém para serviços gerais temporários. Não era o que ele queria, era o que havia. Mateus aceitou. O trabalho era simples, mas exigia presença. Ele limpava, organizava, ajudava pessoas, ouvia histórias. Ganhava pouco, mas voltava para casa com a sensação estranha de ter sido útil. E isso fazia diferença. Os dias foram se somando. O dinheiro ainda era curto. A preocupação continuava. Mas algo dentro dele começou a mudar. Ele percebeu que desistir não acontece de uma vez. A gente desiste em pequenas decisões, quando não levanta, quando não tenta, quando não acredita mais nem no próximo passo. E ele decidiu, conscientemente, não desistir desses pequenos passos. Algum tempo depois, alguém do centro comunitário percebeu sua dedicação e o indicou para uma vaga fixa em outra instituição. Um trabalho simples, mas estável, com salário melhor. Com dignidade, nada caiu do céu, tudo veio devagar. A mãe começou a reagir melhor ao tratamento. Ainda havia dias difíceis, mas também havia dias bons. E Mateus passou a valorizá-los como quem entende
que nada é garantido. Certa noite, já mais tranquilo, ele se lembrou daquela manhã de chuva da cadeira, do vazio, da ideia de parar, e percebeu algo importante. Se ele tivesse desistido naquele dia, nunca teria conhecido aquela versão de si mesmo. A versão que aguenta, que continua, que não se define pelo pior momento. Porque a vida não muda toda de uma vez. Ela muda porque alguém decidiu continuar quando desistir parecia a melhor opção. Mateus nunca diria que venceu. Ele diria que atravessou. E isso, às vezes, é a maior vitória. Porque o dia em que desistir não foi uma opção. Foi o mesmo dia em que a vida começou silenciosamente a mudar. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se que buscar ajuda profissional é um ato de coragem e força. Conversar com um psicólogo pode iluminar seu caminho e te dar as ferramentas para atravessar qualquer tempestade. Não hesite em procurar apoio. Você não está só obrigado por assistir. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se para mais mensagens como essa. Até a próxima.